Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Luciano dos Santos Alegre, que é engenheiro agrônomo pós-graduando em gestão financeira e fiscal e é professor especialista da Educa Safras, que é um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E o tema da nossa entrevista será ferramentas para a gestão da empresa rural, que é um tema que vira e mexe, a gente está tocando nele aqui, que é a questão da gestão. Mas vamos ver hoje, com certeza, um ponto diferente, um ponto a mais que o Luciano vai trazer. Luciano, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Prazer, Divino, tudo bem? Para a gente das Safras e Cifras e para minha pessoa é um grande prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento e daquilo que a gente vê no dia a dia, atendendo aí as famílias do agro por todo o Brasil. Pois é, eu gostei muito de trazer esse tema mais uma vez, porque a gestão ela é o fundamento de qualquer negócio e no meio rural não é diferente, né? E o agronegócio ele se tornou tão importante para a economia, ele tem um peso tão grande hoje no país que é preciso a gente estar sempre repetindo, sempre trazendo os novos conceitos, sempre falando a respeito disso. E eu gostaria que você trouxesse, Luciano, o que é o trabalho que você faz exatamente e quem é a Safras e Cifras? Bom, primeiramente o trabalho que a gente realiza, ele tem aí mais de 31 anos já atendendo as famílias do agro. Nós começamos o trabalho lá atrás com uma estruturação financeira das atividades, num momento lá de início dos anos 90, todas aquelas questões que muitos produtores viveram lá do Plano Collor, a superinflação, enfim, tudo aquilo que a gente já viu e já estudou na escola. E desde então a Safras e Cifras vem desenvolvendo basicamente atividades voltadas à profissionalização das famílias do agro brasileiro. E hoje o trabalho de gestão propriamente dita, nós temos alguns braços: a gestão econômica e financeira, a gestão fiscal, a gestão patrimonial e a gestão das relações dessas diferentes áreas, que é a gestão no que diz respeito à governança dos negócios. A gestão econômico-financeira é um dos braços e que a gente talvez hoje vá dar um pouco mais de ênfase, porque esse é um tema chave para muitos produtores e para muitas atividades, e como tu bem disseste, é algo que está, podemos dizer, na boca do povo, não é uma moda, mas é algo que a gente precisa pensar dentro das atividades agropecuárias. Tem uma palavra que você usou aí, Luciano, que é realmente interessante, que é a palavra moda. Parece que tudo é moda, mas na realidade, se a gente for analisar, tudo tem um fundamento, né? A questão da gestão na empresa rural, ela é tão importante quanto a gestão de qualquer empresa na cidade. Muitas pessoas ainda têm uma visão do agronegócio como sendo algo antiquado, antigo, o produtor rural, um homem sem muita formação. E na realidade hoje é o contrário, né, Luciano? Mais do que nunca o produtor rural está atualizado e precisa realmente de utilizar ferramentas de gestão, né? Perfeito. No nosso ponto de vista, isso não é algo para a gente pensar como algo do momento, como tu bem falaste, uma moda. A gestão ela tem que ser desde o grande até o pequeno produtor. O pequeno produtor, talvez para ele seja um pouco, não digo difícil, mas um pouco mais complexo em virtude da sua escala. Mas não é algo que deva ser descuidado, porque vamos lá, se a gente pegar um pequeno produtor, ele deve gerir as finanças dele, assim como uma família que tem um determinado salário gere também as suas finanças. Então, são proporções de muito similares,
mas de toda forma isso deve acontecer. Quando a gente vai para o grande produtor, isso se torna um pouco mais complexo, porque nós aumentamos um pouco o risco em virtude do volume de recurso financeiro que a gente gira dentro do negócio. Portanto, ela é importante, ela faz sentido que a gente utilize ferramentas, vamos pensar numa ferramenta de fluxo de caixa, numa ferramenta de uma análise de um demonstrativo de resultados do exercício, enfim, toda e qualquer atividade agropecuária, ela deve sim ser levada em consideração, ser levada como uma atividade, digamos que empresarial, porque o pequeno produtor vive daquilo ali, o grande produtor também vive daquela atividade. Há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, eu me deparava com vários casos em que pequenos produtores tinham, e me relatavam na minha experiência profissional anterior, que tinham dificuldade dessa gestão. Aí então, que eu me lembro, no Rio Grande do Sul existe um programa do Senar que leva essa informação a diversos estabelecimentos rurais, que proporciona para muitos pequenos produtores informação, capacitação, para que eles possam se abastecer dessa gestão, assim como a gente sabe que muitas famílias do agro estão passando por um processo de entrada das novas gerações. Essas novas gerações, não é que elas exijam, mas elas veem muito mais a gestão como algo a se levar em consideração. Por quê? Porque por muitas vezes essa geração viu o pai e a mãe reclamar e dizer que a agricultura ou pecuária era sua dor de cabeça, não traz retorno financeiro, enfim, e muitos desses ficaram com isso gravado na sua infância e acabaram não retornando para essa atividade. Então, isso também é um dos aspectos que pesa nessa dinâmica de gestão. Nova geração entrando, essa nova geração necessita de informação, essa nova geração vem carregada de informações que lá atrás não se tinha, e nesse meio tempo a gente pode entrar daqui a pouco no aspecto da governança, em que há um choque entre essas duas gerações. E eu acho que esse choque, ele nunca esteve tão presente, né, Luciano? Porque nós estamos realmente num momento de muitas mudanças. E existe hoje uma preocupação muito grande com essa nova geração que está chegando, que é uma geração que já nasceu num período que a internet já existia, um período em que as redes sociais já fazem parte da vida, e muitas vezes os produtores mais antigos ainda têm uma certa dificuldade de adaptação a essas ferramentas e até mesmo ao celular, que fica ali na mão o tempo todo, né? Exatamente. A nova geração, e aí não sei se eu me incluo nessa nova geração ou não, porque eu tenho 32 anos, então às vezes tu fica ali, eu tive muito acesso à internet, mas a gente ainda visualiza muita coisa do que aconteceu com os nossos antepassados, e a gente fica como responsáveis para passar e para fazer essa troca de experiências entre aqueles que são totalmente digitalizados e aqueles que nem tão digitalizados são. E como a atividade agropecuária, como lá no início tu comentavas a respeito do risco, a gente tem um risco climático, um risco de mercado, e quando a gente joga isso dentro de uma matriz de risco para analisar a situação financeira, a situação como um todo de uma empresa rural, a gente começa a perceber os pontos em que a gente tem que atacar. E isso, a gente não, a geração anterior, mais velha, não tem como lutar para que isso se transforme. O mundo está mudando, as coisas estão acontecendo e a gente precisa se adaptar, assim como a gente também se adaptou à internet, ao fazer transações de alto valor pelo celular, a gravar um programa como este e ser ouvido no Brasil inteiro e inclusive fora do país. Hoje tu estás num lugar, eu estou num outro completamente diferente, a gente tem uma velocidade de troca de informação muito maior. Quem diria que lá nos anos 70, se um produtor aqui de Querência, onde eu estou hoje, ia ter acesso instantâneo à Bolsa de Chicago. Isso muitas vezes era algo que não tinha uma velocidade tão grande, por consequência
a velocidade com que as coisas aconteciam era 1000 vezes menor. Luciano, que ferramentas são essas que o produtor pode dispor para facilitar essa gestão? Perfeito, Divino, excelente. A gente traz essas ferramentas, que são ferramentas que muitas vezes a gente pensa que são que não tem uma utilidade muitas vezes muito grande. Mas, por exemplo, um demonstrativo de resultados do exercício onde contemple o que eu gastei com manutenção de máquinas, com insumos, com mão de obra, com impostos, com juros, o que eu tive ainda de resultado desta operação e, por consequência, tudo aquilo que eu imobilizei deste resultado, e leia-se, ouça-se no caso, imobilização de resultado, quais foram aqueles meus investimentos. É uma coisa muito simples que faz com que a gente perceba e nos coloque num patamar que, por exemplo, se a gente for analisar a cultura da soja, a gente pode chegar à conclusão que na safra 2021 eu gastei R$ 1.300 de fertilizante por hectare. E na safra 21-22 eu estou gastando R$ 1.800 por hectare ou R$ 1.500 por hectare. Que negócio é esse que fez com que esse meu custo aumentasse? Ou ainda a gente pode perceber uma despesa de mão de obra com um valor menor. Eu entrei um pouco mais para dentro do meu negócio e acabei tendo uma redução de folha, ou ainda o meu custo de combustíveis, isso é algo que é uma informação que ela está acontecendo, ou eu previ um determinado valor de combustíveis e eu estou no meio da safra e eu já gastei 110% desse valor. Qual é o impacto que isso tem dentro do negócio? Onde é que eu estou e onde eu posso chegar dentro da minha atividade agropecuária? Isso passa por uma reflexão tanto do gestor, e leia-se o gestor muitas vezes o pai de família, e a gente também tem que ser capaz de separar essas duas personas, o pai de família, do gestor de um negócio, do empresário rural. Tem que analisar e verificar o que eu quero deste negócio, qual é o indicador de alavancagem do meu negócio, quanto que eu tenho de capital externo dentro desse negócio, ou ainda eu vou fazer um balanço da minha atividade para que eu possa entender o que eu tenho de ativo, de passivos, qual é o meu patrimônio líquido, o que eu devo no curto prazo, qual é a minha liquidez da minha operação. Eu vou programar pelos próximos 5 anos um planejamento de aquisição de uma fazenda ou de aumento do meu rebanho. Enfim, esse tipo de análise é que a gente tenta trazer, e tanto nos treinamentos que a gente faz pela EducaSafras, quanto na consultoria das safras e cifras, é que o produtor se aproprie dessas informações que são importantes para o seu negócio e que comece a criar uma cultura de controle. Talvez muitos dos nossos ouvintes entendam, não, mas isso eu já tenho essa informação, eu vou lá com o meu contador, eu organizo isso no meu imposto de renda. Então, se isso existe, está muito simples de se conseguir, se fazer um compilado e, por exemplo, se fazer um comparativo entre uma determinada região, em que a gente possa entender, eu estou pagando muito juro na minha atividade, o que eu preciso fazer para que isso aconteça. E muitas vezes a gente se precisa de uma opinião externa, seja do veterinário, do engenheiro agrônomo, de um economista, de um contador, para que possa saber ler um pouco mais essas informações e trazer mais informação. Hoje, se a gente pegar, como a gente falava há pouco no blog anterior a respeito das novas gerações, essa nova geração tem uma carga de informação que muitas vezes a primeira geração ou a geração anterior não consegue aproveitar, em virtude desse choque de geração, porque as novas gerações têm uma velocidade das coisas acontecerem que muitas vezes não é a mesma velocidade dos demais, e isso frustra. Aquilo que não é combinado gera uma expectativa, e talvez haja uma expectativa de que eu vou entrar no negócio, eu vou fazer acontecer, e isso vai acontecer, e muitas vezes não acontece, isso gera uma frustração, e aí é que a gente gera esse choque, esse conflito, vamos dizer assim. Luciano, eu acho que muitas vezes o produtor ele tem muitos dados na mão,
mas ele não sabe interpretar, ele não sabe utilizar esses dados com maestria para poder obter o melhor resultado deles. Você falou de ajuda externa, né? Como é que ele pode estruturar essa gestão econômica e financeira nas atividades agropecuárias, buscando essa ajuda externa? Quem são os profissionais que ele precisa de buscar? Bom, vamos lá. Hoje em dia eu tenho certeza que, além do trabalho que a gente desenvolve enquanto consultoria de negócio, de gestão econômica e financeira, de trazer essa ideia, a gente tem diversos profissionais que também têm essa capacidade, vai da gente saber trabalhar isso. Mas vamos lá. O produtor primeiro, o que ele precisa ter é focar naquilo que ele tem controle. Onde é que ele tem controle? Ele tem controle no fluxo de caixa dele, na tecnologia e no manejo dessa atividade, seja ela uma pecuária de leite, seja uma pecuária de corte, seja café, seja soja, milho, o que for. E isso o produtor rural brasileiro é muito eficaz. Produzir, eu tenho certeza que todos são capazes de produzir. Também num terceiro momento a gente tem que pensar na escala e no nosso orçamento. Se a gente for pensar em fatores que não se tem controle, a gente não tem controle sobre mercado, sobre oferta e demanda, sobre o clima ou sobre a inflação. Assim a gente tem controle sobre estes aspectos. Bom, visto isso, a gente pensando em focar naquilo que a gente tem controle, a gente tem primeiro, bom, o que eu preciso para ter meu fluxo de caixa? Bom, eu preciso controlar as minhas despesas. Como é que eu vou controlar? A gente pode pensar num software de controle que existem diversos pelo país, atendendo todas as especificidades de cada cliente, mas a gente também pode iniciar uma planilha eletrônica. E por que eu dou essa dica de começar por uma planilha eletrônica? Porque muitas vezes a gente não tem a cultura do controle, e aí se contrata um software pensando que aquilo vai resolver o nosso problema. Só que o software só vai te entregar se tiver algo entre a cadeira e o computador. E esse algo tem que ir ali dentro do sistema e digitar determinadas informações. Ou ainda que exista uma forma um pouco mais automatizada de buscar essas informações, mas mesmo assim eu tenho certeza que vai faltar, por exemplo, a notinha da borracharia, do pneu que foi arrumar, a notinha do frete, que não é por nota eletrônica. Então, sempre a gestão ela é baseada em pessoas. E essas pessoas, primeiro, elas têm que quererem fazer a gestão. Elas querendo fazer a gestão, a gente consegue avançar na atividade de gestão. E a atividade de gestão vai nos gerar dados. E esses dados a gente precisa compilar para transformar eles em informação e, por consequência, se transformarem em indicadores. Porque a gente entende que ferramentas de gestão é diferente de burocracia, de uma paranoia de controle, de controlar, de começar lá no fundo, eu vou controlar o que está... Vou dar o zoom máximo no meu controle, eu vou controlar o que cada funcionário está comendo de comida no refeitório. Eu acho que não é por aí. A gente tem que pensar naquela história do 80-20. Vamos controlar aquilo que tem mais importância e, na sequência, a gente pensa em evoluir o nosso controle. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Nós falávamos anteriormente, Luciano, a respeito dos fatores externos. Eu acho que esse é um negócio que complica muito no agronegócio, porque o produtor rural ele não tem controle sobre o clima, ele não tem controle sobre o preço do produto que ele vai vender. Quer dizer, ele tem que vender de acordo com aquilo que o mercado impõe naquele momento. Conforme você mesmo disse, ele não tem controle sobre a inflação, ele não tem controle sobre uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, ele não tem controle sobre as questões políticas internas aqui do Brasil, enfim, é muita coisa que ele não tem controle. E você bem colocou que ele tem que se preocupar com aquilo que está na mão,
com aquilo que ele realmente pode lidar ali no dia a dia. Como é que ele pode fazer essa gestão de riscos na atividade rural com tantas situações que ele não tem controle? Bom, o primeiro ponto é a gente refletir sobre o que a gente conversou anteriormente. Já que a gente tem tantos fatores externos que a gente não tem controle, quando a gente foca naquilo que a gente tem controle, a gente consegue definir, por exemplo, qual é o meu custo de produção. Eu sabendo esse meu custo de produção, a partir daí eu vou entender qual é o meu mínimo para produzir. E eu não estou dizendo isso com base em custo de produção regional para uma política pública. Não, eu estou pensando no meu negócio. Quanto que me custa produzir 1 litro de leite? Quanto que me custa produzir um saco de soja, uma arroba de boi? E eu sabendo isso, a gente sabe que existem hoje ferramentas de estruturação de trava de preço, seja de preço de insumos, seja de preço de venda. Eu não estou aqui dizendo que é para a gente fazer isso. Não estou dizendo que o produtor amanhã vá lá e trave X arrobas, X sacos. Não. Em ele sabendo este preço, esse seu custo, ele consegue se estruturar e traçar alguns cenários possíveis de acontecer. Na terça-feira eu estava reunido com um cliente e a gente estava desenhando cenários para que a gente pudesse fazer a aquisição de uma nova fazenda. E como é que a gente desenhou esse cenário? Com base naquilo que ele estava produzindo, com base na necessidade do novo investimento e com base na necessidade de recurso a ser alocado de despesa para essa nova fazenda. E despesa é o que vai me custar para eu plantar. O impacto que tem num negócio de qualquer tamanho, neste negócio impacta num volume que a gente salta os olhos, mas num negócio pequeno também impacta de uma maneira bem significativa. Um saco por hectare, na verdade 2 sacos por hectare a mais de produtividade, levavam o produtor do prejuízo, do negativo, da necessidade de recurso externo, ao lucro sem necessidade de recurso externo. Então, para a gente ver o que ou ainda, se a gente diminuísse o nosso preço de comercialização em R$10 na soja, a gente ia do lucro ao prejuízo numa questão de erro de comercialização ou numa questão de erro ou de problema climático de produção, e que se a gente não soubesse onde se estava pisando com base no nosso número, no número do nosso negócio, a gente não saberia o risco que se estava correndo. E a partir daí a gente consegue tomar determinadas atitudes, ou de se espichar um pouco mais o prazo, ou se pensar numa forma de negociação diferente, para que a gente reduza esse risco e se saia desse parapeito que se pode cair a qualquer momento. Essa é a ideia de como a gente se estruturar essas ferramentas, essa redução de risco da atividade agropecuária. Bom, o Brasil voltou a figurar ali entre as 10 maiores potências do planeta, mas existe um emaranhado tributário aqui no Brasil que deixa qualquer país, qualquer pessoa de país sério sem entender nada. As leis aqui são muito loucas. Quais são os cuidados tributários que o produtor precisa ter na atividade agropecuária? Bom, vamos lá. Hoje a gente tem, muitas vezes, e a gente não sabe, fiscalizações em tempo real daquilo que está acontecendo. Existe uma ferramenta de controle fiscal ou de escrituração fiscal que se chama SPED fiscal. Alguns estados têm, outros não têm. E essa fiscalização é praticamente em tempo real. Então o produtor tem que mandar determinadas declarações para que isso dê todas as suas movimentações do ano. A gente já tem aí o livro Caixa Digital da Receita Federal, que é basicamente uma entrega daquilo que a gente fez durante o ano, de entradas e saídas. Isso proporciona uma capacidade de fiscalização e de cruzamento de informações muito grande. Então,
fazer gambiarra não é mais algo que se pode pensar, no nosso ponto de vista. O cerco das operações de fiscalização, elas estão cada vez maiores. Se a gente sair lá da safra 18-19 para a safra 21-22, a gente tem, no mínimo, 300% a mais de recurso cruzando em qualquer atividade agrícola. Então, o volume dessas operações, elas mudaram. E em mudando, a gente está falando de proporções fiscais completamente diferentes e se a gente analisar a situação fiscal e econômica do país, a gente entende que o fisco tem necessidade que isso aconteça e tem necessidade de recurso. Então, o que a gente pensa a respeito disso? Cuidado com o seu imposto de renda, cuidado com estruturações de exploração sem o auxílio de um profissional capacitado. Nas estruturações de patrimônio e de estruturas de exploração que a gente vê muita coisa, e muita coisa que traz um risco associado muito alto, ou ainda não só o risco, mas um custo tributário desnecessário. Então, esses pequenos cuidados que os profissionais de contabilidade, os advogados, podem trazer, e leia-se pessoas de confiança e que têm um trabalho relevante, podem reduzir e muito esse custo tributário e principalmente esse risco tributário. Porque se a gente for parar para analisar o preço da terra, o preço praticado no passado, não é mais o mesmo preço de hoje. Então a gente tem, pensando nessas comercializações de terra, comercializações em virtude desse boom de commodity, preço de insumo, a gente tem muitas vezes alguns ganhos de capital que a gente precisa estruturar de uma maneira coerente para que não se traga risco e se ponha um prejuízo em determinadas operações que façam muitas vezes o produtor quebrar, como já aconteceu em outros casos, quebrar em virtude de um problema fiscal. A gente tem que sempre ter na nossa cabeça aquela frase do Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Então a gente tem que se adaptar a essas situações. É algo necessário. É verdade, é verdade. O governo, ele pode até lesar, mas ele não aceita ser lesado. Luciano, foi show de bola. Um bate-papo muito bacana, gostei muito de conversar com você. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte também está muito feliz com as informações que você trouxe. Muito obrigado, viu? A gente que agradece e estamos sempre à disposição em trazer que mais informações forem necessárias. Não somos donos de todo o conhecimento, mas conversando e trocando ideias, trocando conhecimento, eu tenho certeza que a gente pode avançar muito. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.